vamos lá, né? Então, boa noite, né, Guilherme, Matheus. Nossa aula, né, de encerramento, né, de um mês e alguns dias, né, que a gente passou trabalhando, né, interpretações, né. A gente trabalhou temas recaintes, né, dentro do tema, né, dentro da prova do SPAES, né, que vocês vão realizar em breve, onde as avaliações já vão começar, né. Então a gente vai não recapitular, mas dar dicas, né, de interpretar as questões de matemática e português. Pode até parecer engraçado, né? Matemática você ter que interpretar, mas é claro, com certeza, não adianta você saber aplicar uma fórmula se você não sabe interpretar os dados dessa questão. A partir disso, para você trabalhar a fórmula, você tem que interpretar. Então, o slide ele não vai passar, né? Esse slide eu fiz só como um desejo para não focar, no caso não colocar a câmera na minha cara e eu estar falando para vocês, né? Então, vamos dizer assim, o que eu vou falar, vocês tentem anotar, né, algo do tipo, mas esse documento que eu estou trabalhando com vocês, o que eu vou falar, a minha fala aqui, né, elaborar a minha fala, vai ser uma coisa mais falada, vai ser disponibilizado no grupo, né, vou mandar para vocês um linkzinho de um site da faculdade, né, que mostra um pouquinho os 5 passos para aprender a interpretação dos problemas matemáticos. Então, é um site que estudou um pouquinho sobre isso. Então, o slide, isso aí é só mais ou menos só para ficar o fundo de tela, vamos dizer assim, né? Para ficar mais legalzinho. Então, o primeiro ponto fala o que é a interpretação de dados dos problemas matemáticos, né? É uma boa palavra para definir a interpretação, é a tradução, porque interpretar é traduzir a linguagem da questão, que no caso é matemática, para o português é português, né? E vice-versa. Essa ponte entre símbolos e códigos cria a comunicação efetiva. Nela, né, faz o nosso cérebro entender a mensagem e sermos capazes de respondê-los, né, no mesmo formato. Na hora de resolver os exercícios, a gente justamente sabe essas fórmulas, né? Saber as fórmulas é importante, mas não se resume apenas a saber aquela fórmula, né? Aqui fazer, organizar aquela regrinha de 3, por exemplo. A interpretação vai fazer com que a nossa cabeça saiba a hora certa de usar a fórmula, porque muitos vezes de questão é ele decora só uma fórmula, o aluno, e quer utilizar aquela fórmula para tudo. Mas se você usar a interpretação, você vai ver que aquela fórmula não pode se encaixar em todas as questões. Tem outras fórmulas. Então, né, por isso, o sucesso da solução do problema está ligado à habilidade de enxergar a ligação entre a palavra, né, entre o problema matemático, mais a sua aplicação da fórmula. Então, a sua interpretação do problema matemático, mais sua interpretação e conhecimento da fórmula matemática, né? Porém, é essencial não se acomodar e sempre buscar se superar. Essa habilidade é essencial para a sua vida e te ajuda a desenvolver o raciocínio lógico. Questões de raciocínio lógico é justamente com essa interpretação mais o conhecimento matemático, certo? Então, primeiramente, você tem que, vamos enumerar o ponto principal, vamos analisar os 4 componentes que se situam dentro dessas habilidades. Primeiramente, você tem que saber o que é a situação problema. Como o nome já diz, você tem que saber qual é o contexto que estamos lidando. Está perguntando qual fato é o que acontece e o que levou o problema a ser resolvido. Então, temos basicamente 2 tipos de problemas: os problemas de determinação, né? Precisamos descobrir a informação que falta na questão, e os problemas de demonstração, que temos que mostrar que a afirmativa matemática é verdadeira. Tendo como referência a seguinte questão: o perímetro de um triângulo retângulo é 12 centímetros. As medidas de seus lados são números consecutivos. Qual a medida da área dessa figura? Já sabemos que se trata de um problema de determinação. Por quê? Porque afinal o contexto é encontrar o que falta no triângulo. Então, qual é a medida da área dessa figura? O que está faltando, né? Então, são mais de 200 resumos, né, que a gente vê nessa página aqui que vai mostrar sobre isso. Então, você tem que saber se é um problema demonstrativo ou de determinação ou de demonstração, certo? Então, vamos lá. Segundo ponto, os dados. É interessante analisar os dados, né, que são justamente as informações que usamos na hora de resolver o problema, né? Estas informações podem ser em números ou em palavras, podem estar explícitas ou implícitas. Observe a situação. Questão de referência aquela lá do triângulo. O perímetro de um triângulo retângulo é 12 centímetros. As medidas de seus lados são números consecutivos. Qual a medida da área dessa figura? Vamos lá. Os dados que conseguimos retirar dela são que 12 centímetros é o valor do perímetro, que já está explícito,
As medidas dos dois lados são números consecutivos, está explícito. Um triângulo tem 3 lados. Aqui não mostra que o triângulo tem 3 lados, mas seu conhecimento matemático não está seu conhecimento matemático ele está em dias e você sabe que na questão não está, mas você tem que saber que o perímetro do triângulo, o triângulo em si tem o que? 3 lados, triângulo. Então entra o conhecimento que não está na questão, desculpa, não entra os dados que não está na questão, né, implícito, mas que com seu conhecimento matemático você consegue adivinhar, adivinhar não, você consegue saber ao certo que um triângulo tem 3 lados. E perímetro é a soma das medidas dos lados. Isso é a fórmula matemática do seu conhecimento matemático e que está implícito que você tem que saber a fórmula. Porque a questão não vai entregar essa fórmula para você. É o que está implícito, você tem que saber. Depois a gente tem que saber o objetivo, né? Aqui que procuramos e achamos que será dado como resposta da questão. Então, o objetivo é bem claro, é o que? Devemos encontrar a área do triângulo que tem as características anteriores. Esse é o objetivo da questão, né? Qual a medida dessa figura? E a partir disso você utiliza o que? As operações. Aí as operações são bem maiores, né? Que aqui você vai utilizar de fórmulas desde da soma, divisão, multiplicação, regra de 3, aí vai ser os conteúdos que você trabalha. E por último, né, se você vai ter que saber identificar se é divisão, se é multiplicação, se é adição ou subtração. Se vai ser porcentagem, fração, então você tem que ver mais ou menos qual vai ser a operação matemática, né? E com o fim o que? A solução, né? A solução da questão a partir de você saber qual vai ser, né? O quinto passo, no caso, é resolva todas as etapas e veja o final, o resultado final, né? Correspondente ao objetivo. Então você vai saber. Por último, antepenúltimo, saber qual é a operação. Operação o quê? Qual o conteúdo matemático. Depois do conteúdo matemático, aplicar a possível fórmula ou o seu possível entendimento do conteúdo. Então vamos finalizar, né, com tudo isso. Então a gente já viu esses conhecimentos, né, de que? De conhecimento implícito, né, que você tem que saber, que não está no texto, mas você tem que saber, por exemplo, o que a questão quer. Se for figura, saber mais ou menos quantos lados a figura tem. Não está no texto, mas você tem que saber. Também você tem que lembrar o que? Do conhecimento matemático, né? O seu conhecimento de matemática mais seu raciocínio lógico consegue resolver algumas questões de cabeça. Então, é mais ou menos alguns passos que são muito interessantes para resolver, né? Aí depois vimos passo a passo um pouquinho de como solucionar a questão, identificando o problema, as operações que vai ser trabalhada, se vai ser porcentagem, fração. A gente viu o objetivo, né? Nós tem que saber o objetivo da questão, os dados que estão implícitos e explícitos, né? E a situação problema, e se você ler, você desmontar a questão, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, de dica de interpretação de matemática, né, é mais ou menos esses pontos. Então, eu dei esse breve resumo, mas vocês vão dar uma olhada na página que eu vou mandar, né, no site. Vocês vão anotar direitinho, né, com as observações de vocês, vão olhar o exemplo que eu trabalhei aqui e a gente vai continuar agora, né, na próxima aula sobre as dicas de interpretação das questões de português que caem no SPAES. Isso aqui é um âmbito geral, né? Mas que você pode pegar resumido do SPAES, você tem como fazer isso porque o SPAES trabalha com vários descritores, né? Desde o raciocínio lógico a operações mais complicadas. Então é isso.